A sabatina do escolhido para ocupar o cargo de presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deve acontecer após uma reunião entre Vanderlan Cardoso e Rodrigo Pacheco. Mais detalhes com a Marília Ribeiro. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na próxima terça-feira para detalhar a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula à presidência do Banco Central. Segundo Vanderlan, a data só será marcada após o alinhamento com Pacheco e que Galípolo precisa de tempo para visitar os senadores em busca de apoio à confirmação. Não é simplesmente a indicação, o governo quer que seja rápido e marcar a sabatina, não é assim. Tudo que é feito muito às pressas, às vezes o resultado não é positivo. Então, terça-feira próxima, nós vamos fazer uma reunião em Brasília, eu quero me reunir com o presidente do Senado, porque não adianta nada também a CAI marcar a sabatina, sabatinar e não ter... ser pautada ali do plenário do Senado. Então tem que ser tudo feito com diálogo, e nós vamos estar conversando. Terça-feira próxima vai sair uma data, mas eu creio que ela não vai ser tão rápida como alguns estão pensando que vai ser. Precisa de ter tempo. Gabriel precisa de ter tempo. Eu quero conversar com meus pares também. Ali tudo que eu faço na comissão, eu converso com meus pares para ver o melhor momento, mas eu creio que talvez aí, não sei se dá para ser em setembro, mas logo após as eleições aí, dependendo do que for decidido ali com o presidente Pacheco, nós faremos, sem dúvida nenhuma, essa sabatina. O governo articula para que a sabatina aconteça antes da reunião do Comitê de Política Monetária, marcada para os dias 17 e 18 de setembro. Mas Pacheco resiste à ideia de realizar sabatinas antes das eleições municipais. Já o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, defende que a sabatina aconteça na primeira quinzena de setembro. A ideia é que um esforço extra seja feito entre os dias 9 e 13 do próximo mês, a fim de concluir o processo que é necessário para que Galípolo assuma a presidência do banco em janeiro de 2025. A indicação de Gabriel Galípolo foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Atualmente, o economista faz parte da diretoria do Banco Central. Após ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a indicação ainda precisa ser votada de forma secreta pelo plenário da Casa. Se aprovado, Galípolo será o sucessor de Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, que permanece no cargo até dezembro. Segré, sabatina antes das eleições ou depois das eleições? Você acredita que o governo vai conseguir antecipar isso antes da próxima reunião do Copom para definir a taxa de juros? E como você vê também a indicação do Gabriel Galípolo? Era óbvia, Patrícia, ia ser Galípolo de todo jeito. Ele foi colocado aí, de fato, para conseguir representar um pouco mais as ideias do presidente Lula, que tanto reclamou do presidente Campos Neto. A dúvida é qual será a determinação técnica do Galípolo. Não acho que ele vai destruir o seu currículo por uma exigência ou pressão política. De fato, o próprio presidente Lula, em declarações nessa semana, indicou que se o Galípolo entender que a taxa de juros tende a subir, então tudo bem, ótimo, ele falou. Mas não era essa mesma ideia quando ele criticava o Campos Neto precisamente pelo mesmo motivo, não diminuir a taxa de juros. O presidente não se acostumou com a autonomia do Banco Central. Ele ainda reflete aquela época em que Meireles presidiu o Banco Central, Henrique Meireles, que fez uma boa presidência do banco, mas que ainda o Banco Central era um pouco dependente do Poder Executivo. Hoje a realidade é outra. Vamos ver na próxima reunião do Copom, de setembro, para ver como a diretoria em si, 8 diretores e o presidente Campos Neto, refendem sobre subir ou não a taxa de juros. Tem grande parte dos analistas econômicos e financeiros que indicam que esse 10,5 pode eventualmente começar a subir. O presidente Lula não vai gostar, mas aí já não poderá jogar a culpa no Campos Neto, porque está participando dessa reunião o próximo presidente, que muito provavelmente, dependendo da situação fiscal, que não depende do Banco Central, e sim do Poder Executivo, vai ter que continuar a subir a taxa de juros, mesmo que o presidente Lula não goste disso.